Olá, obrigada por se inscreverem na Jornada da Maternidade. Bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem muito, porque o conteúdo foi pensado com muito carinho. Bom, da onde veio essa ideia da jornada, né? De tudo que a gente conversa no Instagram, ali no nosso dia a dia, dos dias de perguntas, das maiores dúvidas de vocês, mães, principalmente das maiores ansiedades, né? Quando a gente está falando aí de maternidade, o que é que mais nos deixa ansiosas, do que é que a gente mais tem medo, do que é que a gente mais tem dúvidas. Então eu juntei aí todas essas dúvidas e bolei essa jornada que vai se dar em 4 aulas, onde a gente vai conversar muito sobre o sono do bebê, o desenvolvimento dos bebês, a questão também de amamentação. Então eu espero que vocês curtam comigo durante toda essa jornada. Serão 4 encontros. Eu sempre vou pedir para depois vocês deixarem comentários lá no feed, dividindo um pouquinho da experiência, porque quanto mais a gente dividir experiências, mais eu consigo preparar um material bacana para vocês. Bom, primeiro deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a doutora Patrícia Fábregas, médica, pediatra alergista e mãe do Miguel. Eu acho que eu tô mais preparada para conversar com vocês, não por causa do meu currículo acadêmico, mas justamente por há quase 10 anos ser mãe. Então, na verdade, eu quero que vocês pensem nisso aqui como uma troca de experiências, né? Não como uma pediatra falando pra você, mãe, mas como uma pediatra e mãe falando com você. Então, uma troca bacana de experiências. Eu sempre digo que eu não escolhi a pediatria, né? Que a pediatria me escolheu. Minha mãe conta que quando eu tinha por volta de 7 anos, eu já dizia que quando eu crescesse, eu queria ser médica de criança. E eu não mudei em momento algum, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu passei os 6 anos da faculdade fugindo dos adultos, porque eu já sabia que eu só queria saber de criança. Bom, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio na maternidade da Santa Casa, onde eu fazia sala de parto, passava visita nos bebês de manhã, acompanhava depois esse bebê no primeiro ano de vida no ambulatório. Então, assim, mães, bebês, né, crianças depois, a formação da família, isso é o que eu gosto de fazer. É isso que me motiva a acordar de manhã. E no meio disso tudo, eu virei mãe, compartilhei expectativas, medos, dúvidas, insônia, loucuras, como todas vocês. Então a gente resolveu fazer essa jornada da maternidade justamente para tirar o peso das costas de nós mães, né? Porque a maternidade é incrível, fato. Mas você só vai descobrir aos poucos, ali no dia a dia, né? E você não é uma mãe como a sua mãe foi, como a sua vizinha é, a sua amiga. Não existe maternidade igual, né? Cada gestação, cada mãe, cada núcleo familiar e cada criança é única. Então a gente não pode comparar. Eu tô aqui para te dizer então exatamente isso. Pare de se comparar. A comparação só leva à frustração. A realidade bate à nossa porta e a gente precisa receber essa realidade de portas abertas. A expectativa da maternidade começa quando a gente pega o teste de gravidez positivo, né? Me conta, quantos planos você fez já nesse momento quando você descobriu que estava grávida? Você não sabia se era menino ou menina, mas você com certeza já começou a pensar na decoração do quartinho, começou a fazer planos. Ah, meu filho nunca vai ver a galinha pintadinha, meu filho vai comer pelo método BLW, sem nem saber ao certo o que é esse tal de método BLW. Meu filho nunca vai dormir na minha cama, ou então, meu filho nunca vai dormir longe de mim, vai dormir pertinho aqui na cama, a gente vai fazer cama compartilhada. Então essa expectativa começa já no começo da gravidez, onde a gente começa a fazer muitos planos. E a gente cria tantos planos que vira quase um script, mas a gente esquece que a vida real não tem script. Nem tudo sai como esperado. E aí eu queria dividir com vocês como é que foi a minha experiência no nascimento do Miguel. Eu sou pediatra, né? Eu sempre quis ter parto normal, porque você tem a questão da contratilidade uterina, que comprime o pulmão do bebê, é ótimo para a respiração do bebê. O bebê passa através do canal vaginal, entrando em contato com a flora bacteriana da mãe, que é muito bom para a formação da flora intestinal do nosso bebê, mas o meu útero não queria saber de nada disso. Ele resolveu que ele não ia contrair de forma adequada. Eu lembro que eu botava a mão na minha barriga, eu ligava para as minhas amigas e eu falava:
Meninas, como é que é essa história? Porque não tá igual a gente aprendeu na faculdade, né? Que na faculdade você aprende que o útero contrai, contrai, contrai e relaxa e você começa a controlar aquilo ali no relógio. E comigo não foi assim. Então eu liguei para minha médica, ela me pediu para ir até o hospital fazer uma cardiotoco, aquele exame que a gente faz para avaliar o batimento cardíaco do bebê. E qual não foi minha surpresa quando a médica olhou para mim e falou assim: Patrícia, o coração do seu bebê está acelerado, ou seja, ele está entrando em sofrimento, seu bebê vai nascer agora. Eu estava no hospital onde eu não queria que ele nascesse. Minha médica não estava ali, o meu pediatra não estava ali, eu não tinha levado malinha, eu não tinha levado absolutamente nada. Eu liguei para minha mãe, vocês acham que porque a gente é médica tem alguma coisa diferente, né? Eu lembro que eu olhei, mãe, Miguel vai nascer. Desabei a chorar, porque você fica, né, quando você vai ser mãe, aquilo ali é sei lá, é um boom de sentimentos. E, passado o susto, minha médica chegou. A médica entrou em contato com ela. Quando eu cheguei na sala de parto, dei de cara com ela, ela surgiu do além. E eu fiz uma cesárea que transcorreu maravilhosamente bem. Só que o meu pediatra não conseguiu chegar a tempo. E aí o que acontece? Durante a gestação eu tive infecção urinária e o Miguel nasceu um pouco preguiçoso. Então a pediatra de plantão, que foi quem fez a sala de parto, resolveu levar ele para o CTI. O que eu pensei? Eu tinha feito anos de sala de parto durante a maternidade. Falei, ele vai ficar umas 2 horinhas no CTI em observação, depois levam para mim. Quando eu saí da sala de parto, eu dei de cara com o meu pediatra que enfim estava chegando. Aí ele olha para mim e fala: Patrícia, aqui no hospital, o bebê quando entra no CTI só sai de alta com a mãe. E aí vocês não imaginam, né, como é que foi a minha decepção. Eu já tinha perdido o meu parto normal e agora eu não ia poder amamentar o meu bebê. Só me deixaram amamentar Miguel 24 horas depois. Espetaram o Miguel, colocaram o Miguel no soro. Eu só pude amamentar ele 24 horas depois. E aí eu queria contar uma coisa pra vocês, né? Nós médicos somos conhecidos por pensar sempre tragédia, né? As médicas, mulheres quando estão grávidas, o que elas pensam? Qual malformação que meu bebê pode ter, o que pode dar errado? E eu grávida não tive nenhum desses sonhos. O único sonho que eu tive foi a sensação física de amamentar o Miguel. E aí, quando finalmente consegui no CTI lá no dia seguinte, 24 horas depois que ele tinha nascido, escutando aqueles barulhinhos, né, pip, 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 de CTI, eu botei meu pequeno no peito e a sensação foi assim, igual, muito melhor do que eu tinha imaginado nos sonhos. Foi muito legal. Então eu queria compartilhar essa experiência pessoal com vocês para dizer o seguinte: nós não estamos mais no comando da nossa vida. Primeiro que a gente não está mais sozinho, né? Tem uma pessoinha agora dependendo da gente. E as coisas vão acontecer às vezes de formas inesperadas. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje? Qual o conceito que eu queria que vocês internalizassem, né? Aprender a ajustar expectativa e realidade. A gente fala desse conceito em tantas coisas da nossa vida, mas em maternidade isso é extremamente importante. A gente gera tanta, mas tanta expectativa que quando a realidade não atende essa expectativa, a gente se frustra. Então, aprendam a ajustar expectativas e realidades. Isso é muito importante. Então, gestação, parto, amamentação, introdução alimentar, desenvolvimento do seu bebê é a sua história, a história do seu bebê, né? Vocês vão escrevê-las juntos. Eu vou estar aqui então durante essa jornada, conversando um pouquinho com vocês sobre essas etapas tão desafiadoras, tão estimulantes, tão incríveis da nossa vida. Na próxima aula, então, a gente vai conversar sobre amamentação, eu vou dividir a minha experiência pessoal com vocês, a gente vai conversar sobre algumas dicas em relação à amamentação. Eu quero muito ver vocês na próxima aula, quero muito que vocês estejam comigo durante todo esse período da jornada, que vai ser muito bacana, a gente vai trocar bastante ideia. E, como eu pedi, agora eu queria que você fosse lá no meu feed e deixasse seu comentário, me contasse quais foram as expectativas e medos que você teve quando estava grávida, né? Se você ainda está grávida, que expectativas e medos você tem? O que saiu totalmente diferente do esperado? O que saiu do script, né? Nada melhor, né? Pior, só diferente do script. E me conta uma história surpreendente que aconteceu com você. A gente se vê na próxima aula. Grande beijo!